Contando para você que o Tribunal de Contas da União amanhã escolhe um novo presidente. Um gabinete foi montado para cuidar da transição da gestão. O ministro-presidente Bruno Dantas vai deixar o comando do TCU depois de 2 anos e meio. Vamos ver na reportagem. O Tribunal de Contas da União é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Mais do que isso, nos últimos anos, o tribunal vem expandindo o escopo de sua atuação e participando do desenvolvimento de políticas públicas, ao discutir previamente temáticas como o pagamento de precatórios, acordos de leniência, reforma tributária e o arcabouço fiscal. Veja que quando se fala de um arcabouço fiscal, nós estamos falando fundamentalmente da regra que o Estado brasileiro vai ter que utilizar para financiar as suas despesas, né? Saber se haverá superávit, se haverá déficit, saber qual é o limite de endividamento, saber como as despesas públicas vão ser realizadas, qual é o limite e por aí vai. O ministro Bruno Dantas ressalta outros momentos em que a Corte foi chamada a participar de auditorias, como ocorreu com as urnas eletrônicas. O TCU, como instituição constitucionalmente designada para fazer auditoria dos atos do Estado brasileiro, pôde atestar categoricamente que o sistema eletrônico de votação brasileiro era seguro, era auditável e era absolutamente confiável. Outro ponto foi a participação do TCU como mediador do processo de transição do governo no fim de 2022. Eu fui procurado pela equipe do governo eleito com uma preocupação muito severa e que agora, talvez na época, se nós disséssemos isso, não parecesse pertinente, mas hoje, olhando o que se tramava no Brasil naqueles 2 meses que antecederam a posse do novo governo, nós vemos que era uma preocupação legítima e pertinente. Em 2023, a Corte também inovou ao criar a Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. Até o momento, 32 processos passaram pela Sessex Consenso. Desses, 12 resultaram em acordos. São projetos que têm destravado investimentos nas concessões problemáticas nas áreas de infraestrutura, seja rodoviária, ferroviária, de portos e aeroportos, além do setor de energia elétrica. Se nós formos ver as estatísticas do Poder Judiciário no mundo, nós vamos ver que quanto mais se investe numa cultura de conflito, mais se assoberba o Poder Judiciário, mais se necessita de juízes, advogados, aumentando o custo de transação da atividade econômica de um país e pior, com esse assoberbamento, o Estado deixa de ter capacidade de dar respostas rápidas. Isso nós vemos no Brasil. O exemplo mais recente é a BR-163, em Mato Grosso do Sul. O acordo vai permitir novos investimentos na estrada, que será duplicada em quase sua totalidade, segundo a representante da associação que reúne as principais empresas de infraestrutura do país. A Secretaria de Consenso, ela trouxe isso. Ela trouxe o diálogo para o processo, um diálogo que é transparente, que é estruturado, ele tem instrução normativa, ele tem regra e ele faz com que todos os agentes cedam para que o usuário daquele projeto ganhe e tenha o investimento, né? No total, o Movinfra estima que só em infraestrutura, os acordos fechados no TCU são capazes de destravar 100 bilhões de reais em investimentos. Quando a gente começa a fazer bons estudos e bons contratos, geralmente você tem um bom desenrolar desse projeto de infraestrutura. Projeto de infraestrutura, geralmente o menorzinho tem 20 anos. Projeto de infraestrutura de ferrovia, ele chega às vezes a 70 anos, Leonardo. Então, assim, a gente realmente precisa de muita segurança jurídica. A eleição para a escolha do novo presidente do Tribunal de Contas da União está marcada para o dia 4 de dezembro. Será uma formalidade.
uma vez que, por tradição, o vice-presidente do mandato vigente, hoje ministro Vital do Rego, é quem assume a presidência da Corte pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por mais um. O que nós vamos fazer é continuar os grandes projetos que o TCU está encaminhando, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, que foram propostas do presidente, do plenário do TCU e que foram profundamente exitosas. O ministro Vital do Rego também diz que terá o consensualismo como norte das ações. Hoje, o Brasil destravou com a SESEX Consenso. Destravou. Porque hoje a gente prefere o consenso do que o litígio. A gente prefere o consenso porque o litígio deixa um ônus para o Estado muito grande. E a gente está agora trabalhando exatamente no fortalecimento da SESEX Consenso. É o nosso compromisso, continuar aprimorando. E que será intransigente em relação ao arcabouço fiscal. Nós precisamos, para o cidadão, essa vai ser sempre uma mantra que eu vou deixar, para o cidadão receber o nosso trabalho, nós precisamos ter uma gestão que não tenha excessos de gastos, que tenha uma relação dívida com PIB equilibrada, que saiba fazer investimentos com baixo custo, que tenha uma federalização realmente cumprida em termos de compartilhamento de esforços entre estados, municípios e o governo federal. O TCU é composto por 9 ministros, 1 de livre indicação do presidente da República, 3 indicados pela Câmara dos Deputados, 3 pelo Senado, 1 escolhido entre os membros do Ministério Público de Contas e 1 escolhido entre os auditores do próprio tribunal. Os próximos ministros a se aposentar são Haroldo Cedras, em fevereiro de 2026, e Augusto Nardes, em outubro de 2027.